Olá, tudo bem? Nós vamos dar início agora a uma sequência de aulas com ilustrações das principais ferramentas essenciais do Power BI, focada para quem está iniciando no universo do Power BI. Então, no decorrer dessas aulas, fazemos uma abordagem da utilidade e a finalidade das principais ferramentas do cotidiano, exatamente para quem está começando, iniciando a utilizar o Power BI. Essas aulas vão servir de revisão para quem faz cursos presenciais ou para todo aquele que pretende dar os primeiros passos nesta ferramenta maravilhosa. Nós temos a certeza que, se você seguir todo o passo a passo, conseguirá, sem dúvidas nenhuma, aprender muitas e muitas ferramentas. Então vamos lá? Então vamos com a nossa primeira prática. Durante essas aulas eu vou disponibilizando algumas bases de dados para que você também possa nos acompanhar. Tudo bem? Então vamos começar com a nossa primeira prática. Bom, e agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos nos conectar com uma base de dados, onde nós vamos fazer alguns tratamentos desta base de dados no Power Query, fazendo alguns pequenos ajustes, explorando algumas ferramentas do Power Query, e em seguida a gente carregamos esta base de dados para que a gente possa utilizar alguns visuais. Tudo bem? Então vamos lá. Na guia página inicial, no grupo Dados, nós temos aqui o botão Obter Dados. Então vamos clicar lá, vamos escolher esta opção, porque a base de dados ela se encontra no Excel. Então vou clicar aqui nesta opção, vou selecionar esta base de dados teste, seleciono, clico em abrir. Ela está fazendo aí a conexão. E veja, minha base de dados ela se encontra formatada como tabela especial, por isso que eu tenho que escolher esta primeira opção. Então, vou ativar ela e sempre que for necessário fazer alguma mudança, algum ajuste, alguma transformação na base de dados, a gente leva ela para o Power Query, clicando exatamente neste botão, transformar dados. Pode haver situações em que simplesmente a gente vai clicar no botão carregar, mas vamos clicar aqui em transformar dados, e essa é uma das práticas que nós fazemos nos treinamentos presenciais. Geralmente nós, após abordarmos algumas conceituações do Power BI, nós já vamos diretamente para a prática do Power BI, trabalhando com alguma base de dados, explorando algumas funções, dentre outras ferramentas. Então, esse procedimento que nós estamos fazendo faz parte do processo do BI, ou seja, o processo de Business Intelligence. Então, na verdade, o processo de BI ele começa exatamente assim. Por exemplo, eu vou trazer aqui esta ilustração. Então, o processo de BI ele começa exatamente com a definição do problema. Qual é o problema que eu quero resolver, que nós queremos solucionar? Então, começa aí, definindo qual é o problema a ser resolvido. E depois é que nós começamos com a coleta de dados, a transformação lá no Power Query, as análises que incluem também as funções DAXs e outros procedimentos, e também nós temos o monitoramento e compartilhamento. Então, no software do Power BI, nós fazemos este processo de BI, sempre começando com a definição do problema, ou seja, do problema a ser resolvido, o que eu quero resolver. E aí que nós partimos para essa série de processos, com a coleta, transformação, análise, monitoramento e compartilhamento. E aí, como nosso objetivo nessas aulas é apenas uma abordagem da utilidade e a finalidade de cada ferramenta, passo a passo, nós então distribuímos essas bases de dados para que a gente possa já ir para a prática, fazendo o processo de transformação, igual como nós fizemos aqui, nos conectamos com a base de dados, depois estamos agora levando para o Power Query, a fim de fazer algumas transformações, algumas alterações, e em seguida nós vamos trabalhar com algumas funções, analisando alguns pontos desta base de dados, e depois tem um processo de publicação e compartilhamento, ok? Como o nosso propósito é tão somente abordar as ferramentas, nós não estamos construindo um projeto, porque senão nós começaríamos com a definição do problema, para que assim a gente possa fazer a coleta dos dados e aí partir para os outros procedimentos. Mas como o nosso objetivo é tão somente este, ou seja, de abordar as ferramentas do Power BI, por isso que nós já estamos partindo aqui para a prática
a fim de você já obter os conhecimentos das ferramentas do Power BI. Tudo bem? Então, vamos voltar para o Power Query. E estando aqui no Power Query, nós temos este painel, onde aqui em etapas aplicadas, nós vamos tendo o registro dos procedimentos que nós estamos fazendo com a base de dados, onde através aqui desta seção etapas aplicadas, nós podemos desfazer ou refazer alguma ação. E também nós podemos excluir alguma ação. Aqui em nome nós podemos modificar, alterar o nome da base de dados. Então, se a gente clicar aqui dentro, nós podemos digitar o nome Vendas Produtos e também nós podemos alterar o nome aqui, clicando 2 vezes aqui no painel Consultas. Então, o primeiro procedimento a ser feito será excluir as linhas em branco e após excluir as linhas em branco, nós vamos ajustar os cabeçalhos. Então, na guia Página Inicial, no grupo Reduzir Linhas e no botão Remover Linhas, nós vamos encontrar esta opção, Remover Linhas em Branco. Vamos clicar nesta opção. Ok, ele corrigiu. E agora, simplesmente, vamos ajustar o cabeçalho. Vamos clicar na guia Transformar e, em seguida, simplesmente, no botão Usar a primeira linha como cabeçalho, vamos clicar na primeira opção. Ok, foi corrigido. Em cada coluna, nós podemos alterar o tipo de dados. Então, por exemplo, aqui na coluna total, nós temos o tipo de dados no canto superior esquerdo. Com um clique, nós acessamos e nós podemos alterar o tipo de dados daquela coluna. Esse procedimento é muito importante, porque isso pode alterar, digamos, o comportamento dos dados. Vamos escolher a opção Número Decimal Fixo. Apareceu esta caixinha de diálogo. Vamos clicar no botão Substituir Atual. Ok, feito este procedimento, todas as outras colunas já estão com o tipo de dados correto. Então, por exemplo, aqui na coluna Região já se encontra com o tipo de dados texto. Observe. Na coluna Produto, na coluna Vendedor e também na coluna Mês. Observe que no momento que nós já fizemos algumas alterações, aqui no painel Etapas, vai aparecendo as etapas das ações que nós estamos fazendo. Se a gente for clicando nas ações anteriores, ele vai desfazendo o que nós já realizamos. Agora, muito cuidado para não excluir a ação. Você exclui clicando neste pequeno X que está aparecendo. Agora, para voltar, basta clicar na última etapa. Ok. Aqui no Power Query, nós temos várias ferramentas que nós vamos explorar, algumas delas. Agora, vamos ver uma ferramenta bem interessante que nós podemos utilizar em alguns procedimentos. Esta ferramenta se encontra exatamente na guia Transformar. Ela é chamada Agrupar Por. Essa guia Transformar, tudo que a gente for realizando com as ferramentas desta guia, a gente vai transformar, alterar esta base de dados. Então, como nós não vamos querer perder esta base de dados, vamos duplicar ela e fazer a alteração na base de dados que está duplicada. Então, vou clicar sobre a base de dados com o botão direito, aqui no painel, e vou escolher a opção duplicar. Vamos renomear esta base de dados para total por produto e agora vamos querer com que ele consiga nos mostrar apenas os totais de vendas por produto. E aí nós vamos utilizar este botão, agrupar por. Não precisamos deixar nenhuma coluna selecionada, basta simplesmente deixar a tabela selecionada e depois vamos clicar no botão agrupar por. E aqui nesta caixinha de diálogo a gente vai fazer o seguinte. Como nós queremos fazer um total de vendas por produto, aqui nesta primeira setinha drop-down, a gente vai escolher qual é a coluna que a gente vai querer trabalhar. Então, como nós queremos fazer o total por produto, então vou escolher aqui a coluna produto, que é a coluna que vai ser agrupada. Logo abaixo nós podemos colocar um nome da nova coluna, que vai trazer o total. Então, já coloquei aqui como total por produto. E aqui do lado, nós vamos escolher a operação que nós vamos utilizar neste cálculo. Neste caso, é a soma que nós vamos escolher. Veja que nós podemos calcular a média, mediana. E agora nós vamos direcionar qual é a coluna que vai ser somada. Então, neste caso, é a coluna total. Então, clique no botão OK. E aí temos os produtos que foram agrupados com os respectivos totais. Vamos alterar aqui o tipo de dados para número decimal fixo. Então, temos aqui um exemplo desta ferramenta que nós podemos aplicar em algumas situações. E no Power Query, nós podemos trabalhar diretamente, alterando, digitando diretamente com a linguagem M. Nós abrimos um painel onde nós podemos ali digitar alguns comandos, alguns procedimentos. Este conteúdo não faz parte do escopo deste treinamento,
faz parte de conteúdos mais avançados. Então, se a gente for aqui na guia exibição, nós vamos encontrar o botão editor avançado. E aqui se trata da linguagem M, onde nós podemos fazer alguns procedimentos diretamente utilizando esta linguagem, ok? Vou clicar em cancelar. Agora nós vamos adicionar uma nova coluna, uma coluna condicional. Então, aqui na guia adicionar coluna, nós temos o botão coluna condicional. Então, vamos clicar no botão coluna condicional e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno exemplo. Se o total por produto for maior ou igual a 700, então vamos lá. Se o total por produto for maior ou igual a 700, então vamos dizer que atingiram a meta. Senão, não atingiu a meta. Vamos clicar no botão OK e veja que automaticamente ele já inseriu para todos esta informação. A gente pode renomear esta coluna, vou dar um duplo clique sobre ela e vou colocar o nome meta. Ok, enquanto isto, observe que nas etapas aplicadas está aparecendo várias ações que nós estamos realizando. E em etapas aplicadas, observe que em algumas ações aparece uma pequena engrenagem, onde nós podemos fazer a alteração de algum processo que a gente fez. Então, por exemplo, aqui em coluna condicional adicionada, se a gente clicar nesta engrenagem, ele retorna para a caixa de diálogo, adicionar coluna condicional, onde a gente pode alterar o que a gente acabou de testar. Se a meta era 800, então a gente pode alterar e clicar em OK. Tudo bem? Mas vou clicar em cancelar e vou clicar na última opção. Vou retornar para a base de dados principal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos clicar na guia página inicial e em seguida, aqui no grupo fechar, vamos escolher a opção fechar e aplicar. Ele está fazendo o processo de carregamento. Logo após concluir, estas bases de dados vão aparecer aqui no painel dados, exatamente nesta seção, ok? Então vamos aguardar. Ok, agora os dados foram carregados e vamos começar a trabalhar, mexer com esses dados aqui na seção de relatório. Veja que as duas bases de dados foram carregadas, olha, total por produto e vendas por produto. Vamos exibir os campos das bases de dados e vamos fazer aqui alguns exemplos utilizando alguns visuais mais comuns. Vamos clicar na seção modo de exibição de tabela. Vamos escolher a opção vendas produtos, que é a nossa base de dados principal. Ok, esta é a nossa base de dados. Comumente, quando nós carregamos do Power Query, a nossa coluna data ela fica neste formato. Então, a gente pode selecionar a coluna e aí nós podemos ir em formato e escolher esta opção que é mais comum de nós trabalharmos. O dia e o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, ok? Então, a gente clica nesta opção. Aqui a gente poderia adicionar algumas colunas, conforme a nossa necessidade, trazendo algum cálculo específico. Mas nós vamos vir para a seção exibição de relatório e vamos criar algumas medidas para que a gente possa trabalhar, ok? E nós vamos começar demonstrando as medidas explícitas. O que é que vem a ser isso? As medidas explícitas são as medidas que são criadas por meio das funções DAX, ou seja, as expressões de análise de dados. Então, em qualquer projeto do Power BI, a recomendação é sempre utilizar as funções DAX. E as medidas explícitas nos possibilita controlar as fórmulas ou as funções que nós vamos criando. Inclusive, nós temos as medidas implícitas, que são as medidas que o próprio Power BI cria de forma automática. Porém, o recomendável é sempre usar as medidas explícitas, que nós vamos começar a demonstrar agora. Então, as medidas para que servem? Elas servem para resumir em um único número um conjunto de dados observados. Então, por exemplo, quando a gente vai visualizar aqui a nossa base de dados, veja, esta coluna total. Desta coluna total, eu posso querer buscar aqui o total geral desta coluna. Então, veja que no conjunto de dados, eu estou buscando apenas um número, onde através deste número eu posso analisar, ter minhas conclusões, tomar algumas decisões. Então, a gente pode pegar desta coluna o total, o máximo valor, o mínimo valor, dentre outras medidas que nós podemos criar. Então, por meio das medidas, nós podemos representar todo um conjunto de informações a partir de somente um único dado. Então, vamos começar na prática? Primeiramente, vamos fazer assim, vamos dar um duplo clique na coluna total
nós podemos fazer também aqui diretamente. E vamos escrever a palavra faturamento. Vamos dar um Enter. Ok, mudamos a coluna. Nós podemos aqui aumentar as casas decimais. Veja, as casas decimais poderão ser adicionadas nesta opção, mas vou deixar assim mesmo. Veja que nesta base de dados ilustrativa, nós não temos a coluna quantidade. Sendo assim, podemos contabilizar a quantidade através da quantidade de vezes que um determinado registro se repete. Então, por exemplo, aqui na coluna região, a gente pode ver o seguinte, que foram efetuadas algumas vendas na região sul. Por quê? Veja que esta repetição vai representar a quantidade. Então, por exemplo, nesta base de dados, nós podemos obter esta informação, o número de ocorrência de vendas na região sul. Então, nós podemos contabilizar pela repetição, pela quantidade de vezes que a palavra sul se repete em toda a base de dados. Veja que ao todo nós temos 73 linhas. Se temos 73 linhas, significa que, no geral, temos 73 vendas de todos os produtos juntos. E aí vamos fazer o seguinte, vamos vir para a seção exibição de relatório e começarmos a criar algumas medidas, e essas medidas poderiam ser utilizadas em muitos visuais que nós temos neste painel. Por enquanto, vamos utilizar este visual, que é o visual cartão. Então, vamos fazer o seguinte, para criarmos uma medida, a gente pode clicar com o botão direito sobre o nome da tabela e nós vamos encontrar exatamente esta opção, nova medida. Também, quando a gente seleciona a tabela, veja que eu cliquei sobre o nome, aparece a guia Ferramentas da Tabela. E nesta guia, nós temos o grupo Cálculos, onde nós temos a opção Nova Tabela, Nova Coluna, Medida Rápida e Nova Medida. Então, para criarmos as medidas, nós também podemos clicar neste botão. Você pode também, inclusive, clicar com o botão direito sobre qualquer coluna e também temos a opção Nova Medida. Comumente, para ficar mais organizado, nós criamos uma tabela e dentro desta tabela nós vamos colocando as nossas medidas. Então, como eu selecionei o nome da tabela Vendas Produto, apareceu esta guia, por esse motivo. Se a gente clicar no relatório, esta guia desaparece. Então, vou selecionar novamente Vendas Produtos e agora vamos clicar na opção Nova Tabela. Então, apareceu na barra de fórmulas o seguinte nome, tabela igual. Neste momento, você pode modificar o nome da tabela. Ela está aqui. Você pode colocar o nome medidas. Então, escreva medidas, deu Enter, a palavra medidas apareceu e agora vamos clicar nesta setinha e veja que nós temos uma coluna, depois nós podemos ocultar esta coluna e agora vamos criar as medidas nesta tabela para que assim tudo possa ficar mais organizado. Então a primeira função que nós vamos criar é a função soma. Vamos vir aqui no modo de exibição de tabela, veja que nós temos então a tabela medidas, total por produto e vendas produtos. A soma vai calcular toda esta coluna, não é isso? Então, vamos retornar para a exibição de relatório. Vou clicar com o botão direito sobre a tabela medidas e escolher nova medida. Ok, vamos colocar o nome total geral. Agora nós vamos digitar a função soma, digite sum, dê um tab e nós vamos identificar a nossa coluna, que será exatamente esta, vendas, produtos, faturamento. Então, você pode ir descendo até esta opção, mas se de repente você for digitando a palavra faturamento, olha lá, eu comecei a digitar as primeiras letras e a opção já ficou disponível para mim. Então você tecla Tab, em seguida fecha o parênteses e dá um Enter. Agora vamos exibir o resultado desta medida em um cartão. Clico no cartão, ele já está disponível e agora basta ativar a medida total geral. Vamos clicar, vamos fazer um pequeno ajuste no tamanho. Veja que a gente movimenta o cartão através destes 3 pontinhos que nós encontramos aqui no canto inferior direito. Então a gente pode movimentar a medida para qualquer local. E com a medida selecionada, vamos vir em formatar seu visual. Na categoria valor do balão, vamos colocar o tamanho 30, dá um Enter. Vamos reduzir manualmente o tamanho do cartão. E aqui na aba geral, nós temos a categoria efeitos, onde nós podemos ativar estas duas opções, fronteira visual e sombra. Vou tirar a seleção, então temos a nossa primeira medida. Vamos vir na tabela medidas, vamos criar uma próxima,
clica com o botão direito, nova medida. A próxima medida vai ser a média. E agora nós vamos utilizar a função average, dê um tab. Em seguida, começa a digitar faturamento, já está aqui disponível. Só tecla tab, fecha o parênteses e dê o enter. Então nós temos a função média. Vamos para uma próxima medida, botão direito, nova medida. Vamos colocar o nome maior faturamento e vamos utilizar a função max, onde ela tem a finalidade de pegar o maior valor de um bloco de números. Então vamos pegar a coluna faturamento. Então vamos descer até esta opção, dá um tab, fecha o parênteses e dê um enter. Agora vamos utilizar a função mínimo, mais uma medida, menor faturamento. Vamos utilizar a função min, que é a função mínimo. Abre o parênteses, vamos procurar a coluna faturamento. Veja que na hora que a gente vai digitando, ela já aparece. Aqui se encontra a nossa medida e aqui a coluna faturamento. Então vamos dar um tab. Então sempre a melhor forma de referenciar uma coluna é colocando o nome da tabela. Depois nós temos aqui a coluna. Vamos dar um enter. Ok, vamos exibir estas medidas nos cartões. Vou selecionar este cartão, vou apertar Ctrl C, Ctrl V e aí duplicamos. E como já apertei Ctrl C, basta apertar Ctrl V, que ele vai trazer os demais, porque já se encontra uma cópia na memória. Então Ctrl V novamente e vamos puxar alguns cartões, aproveitando a formatação que já fizemos. Ok, temos 4 cartões, vou clicar neste segundo. Como ele está trazendo o total geral, vou desmarcar e colocar menor faturamento. Aqui, no próximo cartão, vamos ativar o maior faturamento e no último cartão vamos ativar, desative o total geral, vamos ativar. Então nós estamos exibindo o resultado das medidas. Se a gente quiser alterar aqui as casas decimais, então, por exemplo, em menor faturamento, vou clicar sobre o nome da medida. Se você quiser alterar aqui o tamanho do painel para facilitar a visualização, fica melhor. Vou selecionar menor faturamento e em seguida, no grupo formatação, vou clicar na setinha apontando para cima em exibir casas decimais. Então vamos clicar 2 vezes. Pronto, exibimos 2 casas decimais, vou clicar fora. Da mesma forma, nós podemos fazer com média geral. A gente faz o mesmo procedimento, selecionando a medida e depois ampliando as casas decimais para 2. Posso fazer com todas as demais medidas. Vou clicar no relatório, na área em branco. Veja que a opção coluna está exibida. A gente pode clicar com o botão direito sobre ela e escolher a opção ocultar, para não ficar aparecendo junto com as medidas. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos vir ao modo de exibição de tabela, vamos selecionar a tabela Vendas Produtos e vamos fazer assim. Suponhamos que a gente queira saber quantos produtos nós temos cadastrados. Então, a gente precisa utilizar uma função específica para poder contar esta coluna, porém, sem considerar a repetição. Então, veja que o produto teclado ele vai se repetir várias vezes e também outros produtos vão se repetir. Mas esta função que nós vamos utilizar vai fazer uma contagem distinta, ou seja, ela não vai considerar o número de repetição. Assim, a gente pode obter a informação de quantos produtos nós temos e exibir esta informação em um cartão. Então, a função que não vai considerar as repetições, ela vai contar apenas como uma única vez, é a função Distinct Count. Então, para que a gente possa criar essa função, nós vamos novamente utilizar uma medida. Vou vir aqui para a exibição de relatório, vou clicar com o botão direito sobre a tabela medidas, nova medida, vamos colocar quantidade de produtos e vamos digitar a função Distinct Count. Depois, vamos identificar a coluna produto, então vamos selecionar esta coluna, dar um tab, vamos fechar o parênteses e dar um enter. E agora nós podemos fazer esse procedimento. Vou selecionar este cartão, vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, vou trazer este cartão para cá e vamos desativar a média geral e ativar a quantidade de produtos. Então, nós temos 7 produtos. E o que ele fez foi exatamente contar os produtos, mas sem considerar o número de repetição. Diferente desta outra função que a gente vai te mostrar. Eu cliquei novamente em modo de exibição de tabela, vou vir em vendas produtos. Existe uma função que considera a contagem de toda a coluna. Ele vai contar, incluindo todas as repetições. Então, se eu quero saber o número de produtos que foram vendidos, o total geral,
contando com tudo, então nós temos a função count que nós podemos utilizar, que ela vai verificar tudo que está preenchido nesta coluna. A gente poderia criar esta medida exatamente nesta seção, no modo de exibição de tabela, clicando com o botão direito, nova medida. Porém, a gente vai retornar para o modo de exibição de relatório. Vamos clicar com o botão direito, nova medida, e aí nós temos a função count. Então, nós podemos digitar assim, quantidade de produtos vendidos. Ou poderíamos colocar número de produtos vendidos. E aí vamos colocar a função count. Vamos selecionar a coluna produto, fecho parênteses, e agora esta função ela vai contar tudo que se encontra naquela coluna, contando com as repetições, diferente da função distinct count, que não vai considerar as repetições, vai contar os produtos de forma distinta, sem considerar as repetições. Tudo bem? Vou dar um Enter. Agora vamos apertar Ctrl V. Como temos um cartão na memória, ele duplicou o penúltimo cartão. Vou trazer o cartão para cá, desativo a opção média geral e vou colocar um número de produtos vendidos. Então, observe que ele contou tudo que se encontra lá. Então, nós temos 73 produtos vendidos. Então, nós temos 7 tipos de produtos e tivemos 73 vendas. Tudo bem? Então, sempre a função count ela vai considerar toda a coluna. Eu ainda não salvei este arquivo, isso é um risco, porque se de repente o Power BI fechar de uma vez ou acontecer alguma queda de energia, a gente pode perder o que nós estamos fazendo. Então, eu vou logo salvar. Eu vou escolher uma pasta específica, você também salve o seu arquivo. Eu vou escrever o nome exemplos ilustrativos, vou clicar em salvar. Agora nós temos uma outra função que também faz uma contagem, só que ela considera toda a base de dados. Por exemplo, vou vir aqui em vendas produtos, nós temos aqui a nossa base de dados, e esta função ela vai olhar para toda a base de dados e ela vai contar um número de registros que temos no geral. Enquanto a função count ela vai considerar apenas uma única coluna, esta outra função ela vai considerar toda a base de dados, ou seja, ela vai considerar todos os registros, vai fazer uma contagem por registros. A função count não. A função count ela trabalha com colunas, ela contando tudo que existe lá. Então, esta função é a função contar linhas. Então, vamos voltar para a exibição de relatório. Vou clicar com o botão direito, nova medida. Vou chamar esta medida como número de vendas, número total de vendas. E vou digitar a função count rows. Então, ela vai considerar toda a tabela. Agora, eu vou dar apenas o nome da tabela, que é vendas produtos. Então, fecho parênteses e vou dar um Enter. Agora, esta função vai contar considerando o número de registros. Dependendo da situação, da circunstância, quando você está trabalhando com as técnicas mais avançadas do Power BI, você pode utilizar esta função ou pode utilizar a função count. Então, vai depender da situação. Então, na medida que você for se aprofundando, você vai entender, compreender o momento certo de utilizar estas funções. Tudo bem? Vou apertar Ctrl V agora. Ele colou o cartão. Vamos exibir o que está na função count rows. Vou desativar a média geral. Então, coloquei número total de vendas, que naturalmente vai dar o mesmo valor, porque a função count ela também está contando, só que ela está considerando o que tem em uma única coluna. Aqui é a contagem considerando o número de registros. Então, count rows sempre vai olhar para a base de dados e contabilizar por registro, ok? Contando todos os registros, ok? Então, apenas para ilustrar, eu vou dar um duplo clique em campos e vou colocar o nome da função que utilizamos, count rows. Vou dar um espaço, vou dar um Enter, vou ampliar um pouquinho este cartão e aqui está como ilustração. Ok, agora vamos renomear esta página para medidas explícitas. Então, vamos dar um duplo clique e escreva medidas explícitas. Então, como nós falamos, toda medida explícita é quando nós fazemos o uso das funções DAX ou quando utilizamos as fórmulas que envolvem as operações aritméticas. Então, como nós falamos, toda medida explícita é quando nós fazemos o uso das funções DAX. Tudo bem? Agora vamos abrir mais uma página e apenas como ilustração, vamos colocar assim, medidas implícitas.
As medidas implícitas é quando o próprio Power BI faz o cálculo de forma automática. Então, por exemplo, aqui na tabela em nossa base de dados, no momento que eu for utilizar ou você for utilizar esta coluna, automaticamente ele já traz a totalização dela. Então, esta é uma medida implícita. Então, por exemplo, no momento que a gente clicar nesta coluna e arrastar para a nossa página de relatório, ele já cria uma totalização. Então, por exemplo, eu vou clicar, arrastar para cá, como padrão ele já exibiu aqui em um gráfico, mas vou converter para o cartão. E aí veja que ele já fez a soma. Então, esta é uma medida implícita. Ele automaticamente fez isto. Só que não tem a mesma vantagem da medida explícita, ou seja, quando nós fazemos a própria função soma. Porque fazendo com as medidas implícitas vai ficar muito limitado. Mas já com a medida explícita, eu posso utilizar esta medida explícita em qualquer página que a gente for abrir. E se ela necessitar de alguma atualização, esta atualização vai se refletir em todas as páginas, ou seja, em todos os visuais, nos gráficos que estão utilizando aquela medida explícita. Então, ele vai atualizar em todas as páginas que possuem visuais ou gráficos que estão utilizando aquela medida, que é a medida explícita, ou seja, a função DAX. Com a medida implícita, ela fica muito restrito. Com o tempo que você estiver utilizando o Power BI, gradativamente você vai percebendo essas nuances, essas diferenças. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a soma. Agora, se a gente quisesse uma outra medida, e aí no painel Visualizações, exatamente em Campos, quando a gente clica na setinha apontando para baixo, nós temos acesso às medidas implícitas. Então, nós temos a soma, média, mínimo, máximo. Veja, então se a gente quiser alterar para média, então vamos clicar em média, ele já está trazendo a média geral. E assim por diante. Função máximo, mínimo. Então, esta seria a medida implícita, soma. Porém, veja, trabalhar com ela é uma forma mais limitada. Então, observe que a medida implícita, a gente pode trabalhar em um gráfico. Então, por exemplo, se eu clicar aqui neste gráfico de barras, eu vou ampliar aqui ele. Se eu pegar a coluna produto e se a gente clicar no campo, na coluna faturamento, naturalmente ele vai trazer aqui a soma por produto. Veja, ele está trazendo aqui o total, porém, eu estou utilizando a medida implícita, a soma. Se a gente quiser mudar a medida, a gente muda por aqui. Agora, se a gente for utilizar no gráfico a medida explícita, então, é claro que a gente faz assim. Vou exibir novamente o gráfico, vou puxar ele para cá, aumentar um pouco. E se a gente pegar a coluna produto, e aí então a gente pode clicar na medida explícita, ou seja, aqui dentro tem a função soma. Então, na hora que a gente clica, ele vai aparecer o total. Porém, se eu utilizar esta medida em outro gráfico que se encontra em outra página, o que é que isso vai acontecer? Se de repente eu precisar fazer alguma mudança, alguma alteração nesta medida, todos os gráficos que estão utilizando esta medida também serão atualizados, o que não acontece com a medida implícita. Então, a gente tem um maior controle em trabalhar com essas medidas. Ok, então foi apenas para darmos uma pequena e breve ilustração. Agora vamos voltar para a aba Medidas Explícitas. E como nós temos nesta página mais alguns espaços, vamos fazer assim. Vamos trabalhar com uma das funções mais poderosas e importantes do Power BI. Essa função é a função Calculate. Eu vou escrever o nome dela. Trouxe aqui o bloco de notas e vou escrever. Então, o nome desta função é esta, Calculate. É uma das funções, como nós acabamos de falar, mais poderosas, é considerada uma das mais importantes que tem, porque com ela a gente pode realizar amplas análises, utilizando um ou mais critérios. Então, como se constrói esta função? Então, por exemplo, aqui vai ficar o nome da medida e depois vai vir a função DAX Calculate. Então, esta função ela vai se dividir em duas etapas. Eu vou colocar essas etapas em forma de pergunta. Na primeira etapa, será assim: qual função será executada? Então, eu vou deixar esta pergunta. Eu vou clicar antes de Calculate aqui. Eu vou dar um Enter aqui para poder termos mais espaço. Então, a primeira etapa desta função vai ser uma expressão, ou seja, seria assim: qual função será executada? Então, de acordo com o que nós queremos trabalhar, nós vamos
analisar qual é a função que nós vamos utilizar. Se é uma soma para uma soma condicional, se é uma função de contagem para uma contagem condicional, digamos assim, ou se é uma média e assim por diante. Então, nós temos a segunda etapa da função, que será, vou colocar uma outra pergunta, o que será filtrado? E aí fecho parênteses. Então, esta função ela se divide nestas duas etapas. Em qual função será executada é quando a gente vai utilizar soma, máximo, mínimo e assim por diante. E aqui sempre será uma filtragem. A gente pode fazer uma ou mais filtragem. Quando a gente faz uma filtragem, é como se a gente estivesse trabalhando com um critério. Mais de uma filtragem, 2 critérios e assim por diante. Vamos ao exemplo dela? Eu vou utilizar aquela mesma base de dados que nós estamos trabalhando para poder simplificar a ilustração. Então, vamos vir ao modo de exibição de tabela. Então, vamos fazer assim, vamos totalizar as vendas na região sul. Então, ele vai associar, ele vai pegar, agrupar todas as regiões sul e vai automaticamente pegar o faturamento dela, ok? Então, vamos retornar aqui para o modo de exibição de relatório. Eu estou retornando exatamente para a gente poder utilizar o cartão. Vamos vir à tabela medidas, clicar com o botão direito, nova medida. Na barra de funções escreva total, sul, vou colocar a barra vertical e vamos colocar a palavra sul. Então, vamos escrever a função calculate. Está aqui ela, dou um tab e veja a estrutura dela. Essa expressão seria qual é a função que será executada. Em nosso caso, será uma soma, porque nós queremos totalizar, ok? E depois nós vamos vir na filtragem. Se eu já tenho a soma calculando, somando aquela coluna, não preciso escrever a função, mas eu vou fazer aqui um exemplo escrevendo a função e depois já utilizando esta função que, por exemplo, já se encontra na medida total geral. Então, se eu não tenho essa função já feita, eu escrevo o nome dela, soma, vou pegar a coluna faturamento, fecho parênteses. Veja, então nós fizemos a primeira etapa, ele está totalizando, só que até este momento ele está totalizando toda a coluna, porém a gente vai querer que ele totalize apenas da região sul. Então vou colocar a filtragem, vírgula, vou colocar a coluna região, veja que já localizei a coluna região, dou um tab, e aí eu vou colocar a região sul. Se você quiser um maior espaço para trabalhar, você pode ir teclando Shift Enter. Então, por exemplo, se eu clicar antes de Calculate, apertar Shift Enter, ele vai quebrando a linha. Eu vou clicar antes de Vendas Produtos, vou dar um Shift Enter. Posso ir apertando Tab, veja, ok? Então, vou clicar depois de Vendas Produtos, vou colocar igual, abro aspas e vou colocar Sul. E fecho parênteses. Então, veja que nós estamos fazendo uma soma condicional com o Calculate. Nós temos, nesse momento, apenas um único critério. Então, ele vai entender que a gente vai pegar a soma só da região sul. Vou dar um Enter. Já temos a medida total sul. Vamos copiar e colar este último cartão, Ctrl+C, Ctrl+V. Porém, se você já tem um na área de transferência, uma cópia de algum cartão, basta apertar Ctrl+V. E aí eu já copiei e colei. Agora eu vou trazer a cópia para cá. Ou vamos descer, deixando aqui. Agora eu vou desativar o número total de vendas e vou ativar total sul. Pronto, então nós temos esta informação específica utilizando a função calculate. Ok? Então esta seria a soma condicional. Vou copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou puxar este outro cartão para cá, para aproveitar este tamanho. E se a gente quisesse fazer uma média condicional, é quase parecido. Então, ao invés de utilizar a função soma, nós iríamos utilizar a função média. E aí ele passaria a ser uma média condicional. Se quisermos utilizar alguma função de contagem, basta a gente colocar a função que nós queremos trabalhar aqui dentro. E assim por diante. Mas veja que nesta primeira medida que nós trabalhamos, eu digitei a função soma. Porém, esta função soma não precisava eu ter digitado, porque eu já tenho esta coluna sendo totalizada pela medida soma, que já está aqui. Veja, total geral, nós já temos a medida soma. Tudo bem? Então, eu posso chamar esta medida para dentro da função calculate. E aí evitaria da gente digitar a função soma. Então, por exemplo, já que esta função já está totalizando aquela coluna faturamento, então não precisaria ter que digitar essa função exatamente aqui, dentro da função calculate. Então, eu posso justamente apagar esta função soma,
Já que eu já tenho esta função nesta medida, eu chamo esta medida. Então, vou abrir o colchete. E aí, quando a gente abre o colchete, nós temos acesso a todas as medidas. Então, vamos descendo até a medida total geral, dou um Tab. E agora, nós já temos a função soma, que já está dentro desta medida. E aí, depois, realizando a filtragem, ok? Vou dar um Enter. Então, veja, se você já tem uma medida já pronta, pode chamar esta medida para dentro da função calculate. Então, veja que não alterou o resultado, ficou igual. Então, é uma das duas formas que você pode fazer. Mas, é claro, todas as vezes que você tiver já uma função, uma medida já pronta, você chama esta medida para dentro da função calculate. Agora, vamos fazer a média das vendas e colocar neste outro cartão. Vamos abrir uma nova medida, botão direito, nova medida. Agora, vamos escrever média, sul. E aí, vamos lá, vou dar um Shift Enter e vou escrever Calculate. Se você já tem essa medida calculando a média geral daquela coluna, você chama esta medida. Senão, você iria escrever a função aqui dentro. Por exemplo, Average, pego a coluna faturamento, fecho parênteses, vírgula, e agora a gente faz a filtragem. Então, vou pegar a região, um Tab, escrevo Sul. Ok? Fecho parênteses e vou dar um Enter. Agora eu vou selecionar este cartão, vou desativar o total Sul e ativar média geral Sul. Pronto. Ok. Então temos aqui a outra função Calculate, trazendo então a média condicional. Então observe. E aí veja, aqui eu escrevi o nome da função, mas se eu já tenho ela, basta eu chamá-la. Então veja que nós já temos aqui a média geral. A função média, que já está pegando a média geral daquela coluna, da coluna faturamento. Como eu já tenho esta função criada, e aí do mesmo jeito, eu poderia ter, na função calculate, ter chamado esta média geral. Então, eu posso fazer assim, eu vou apagar. Isso aqui a gente está fazendo apenas como ilustração, tudo bem? Vou abrir o colchete, apago e procuro a média geral. Veja, então nós estamos chamando a medida que já tem a média aritmética, calculando toda a coluna faturamento. E em seguida ele está fazendo a filtragem da região sul. Ok? Dá um Enter. Então, neste momento, nós estamos fazendo apenas com um único critério. Nós poderíamos fazer esta média aritmética com mais de um critério, que depois, mais adiante, a gente pode dar um exemplo, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir ao modo de exibição de tabela, vamos selecionar a tabela Vendas Produtos, e veja o seguinte, suponhamos que a gente quer fazer agora uma contagem. Veja que nesta base de dados nós não temos a coluna quantidade e a contagem aí está sendo baseada nesta repetição. Então, a quantidade de vezes que a região sul se repete representa a quantidade de vendas que foram realizadas para esta região. Então, vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas vendas foram realizadas na região sul, o número de ocorrência de vendas que foram realizadas lá. Vamos vir para cá para a exibição de relatório e vamos criar uma nova medida. Neste caso, nós vamos utilizar a função CountRows, que vai fazer uma contagem com base no número de registros, ok? Ele vai contar os registros que tem a região sul. Então, na hora que a gente utilizar a função para contar quantas vendas foram realizadas na região sul, ele vai tomar como base o registro inteiro, que tem a presença da palavra sul, ok? E aí ele conta esse registro de vendas. E aí ele vai trazer esse quantitativo, tudo bem? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar esta função CountRows. Então, botão direito, nova medida. Então, nós estamos trazendo a mesma ideia do Quantici do Excel. Então, por exemplo, quantidade de vendas sul. Então, vamos lá, vou dar um Shift Enter, vou escrever Calculate. E aí nós temos a expressão. Se eu já tiver, do mesmo jeito, se eu já tiver esta função CountRows já criada, eu posso chamar. E temos esta função CountRows, nós fizemos nesta medida. Por exemplo, eu vou clicar nesta medida, número total de vendas. Quando a gente seleciona o número total de vendas, está aqui a medida CountRows, que já está contando quantos registros temos na base de dados, que é 73, está aqui. Então, a gente pode chamar esta medida, tudo bem? Mas vamos retornar para o Calculate, quantidade de vendas sul. Então, eu vou digitar CountRows. Eu estou digitando para você poder ter a ideia. Neste caso, eu teria que selecionar o nome da tabela, Vendas Produtos, fecho parênteses,
vírgula, agora vamos especificar. Então, a gente vai querer contar quantas vendas que tivemos na região sul. Então, vamos escrever. Aqui já tem aqui o parênteses, fechando. Então, finalizamos desta forma. Veja. E aí, como a gente já tem, não é isso? A gente poderia ter chamado esta medida, a medida número total de vendas. Vou dar um Enter. Vou colar o cartão, Ctrl V. Ele trouxe aqui o que estava na área de transferência. Vou desativar total sul e vou colocar a quantidade de vendas sul. Então, nós temos 18 vendas que foram realizadas na região sul. Veja que maravilha. Então, nós temos aí a função calculate fazendo este procedimento, ok? E não esqueça, aqui dentro a gente poderia ter chamado a medida número total de vendas para ficar aqui dentro, no lugar do count rows. Mas nós mostramos assim para você poder ter a ideia, ok? Então vamos parar por aqui e mais adiante a gente vai prosseguir com mais exemplos, ok? Então nos vemos lá na próxima. Até mais!